AD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para lecionar acerca das revistas das escolas bíblicas dominicais. E nesse trimestre estamos abordando o assunto dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E esta lição, ela foi comentada pelo pastor Erinaldo Renovato de Lima. E neste domingo estaremos estudando acerca da lição número 10, o ministério de mestre ou doutor. Textual: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a ensinar, haja dedicação e ensino. Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7. Verdade prática: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. A leitura bíblica encontra-se em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, Atos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 12, versículos 6 e 7 e Tiago capítulo 3, versículo 1. Objetivo geral: retratar a missão do ministério de mestre. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, quando nós vemos aqui acerca das revistas das escolas bíblicas dominicais, acerca do ministério de mestre ou de doutor, fazendo um paralelo entre textual e a verdade prática, ele nos fala: se você é mestre, você é doutor, se você tem dedicar, se você tem esse chamado para o ministério, que seja feito com dedicação. Aliás, inclusive a palavra de Deus nos diz que mais duro juízo vai ter para aqueles que ensinam, que ministram. Afinal de contas, muitas heresias e coisas erradas e até segmentos errados acontecem por causa daqueles que ministram. Que Deus tenha mais e mais misericórdia de cada um de nós e não deixe nós irmos enveredar por esse caminho, mas que sejamos dedicados a ensinar a palavra de Deus pela palavra, ensinar a palavra pela palavra, não pelas nossas concepções humanas. Então, na verdade prática, ela nos diz para que é esse ensino? Ensino para a edificação da igreja, né? Para a edificação de si próprio, é para a edificação da igreja. Introdução: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange no tempo em que vive, culturas, teologia, filosofias, etc. Tão importante é a função de mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve se esforçar intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Uma tarefa importante, indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Pois bem, introdutoriamente aqui o pastor Erinaldo Renovato de Lima, ele comenta aqui que o ensino da palavra é primordial na igreja, o ministério de ensino da palavra. Então, para quem exerce esse ministério, no que tange isso daí, ele tem que estar atento, ele tem que estudar acerca de culturas envolvendo tudo envolvendo a Bíblia, culturas, teologia, filosofia e aí por diante, para ter um esclarecimento amplo para poder ensinar aqueles que vão estar aprendendo. Então, na igreja, para que as escrituras declarem o quanto ele deve esforçar, se deve se esforçar para saber todas essas coisas, para assim estar pregando, porque afinal de contas é uma nobre missão que ele está fazendo e ele deve assim se dedicar o bastante para isso. O primeiro, Jesus, o mestre por excelência. Ponto 1. O mestre da Galileia. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava com autoridade. A verdade emanava de Jesus. Os que ouviram só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvir e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Pois bem, quando ele está aqui nos falando sobre o mestre da Galileia, ele nos fala que o ensino de Jesus Cristo, ele andou pregando por toda a Galileia, ensinava na sinagoga, pregando o evangelho do reino em todos os lugares que estavam, em todos os cantos. Ele estava pregando e anunciando através dos seus sermões, ensinos, discursos, que eram inclusive bastante inflamados, mas cheios também, ao mesmo tempo, de amor pelas pessoas. Ele ensinava diferente das autoridades de outras pessoas que ensinavam, que os escribas ensinavam antigamente com demagogia. Ele ensinava como que tendo autoridade, porque a verdade emanava dele, não ensinava simplesmente a verdade.
Ele não tinha simplesmente a verdade. Ele em si, Jesus Cristo, era a verdade. Por isso que a verdade emanava dele, a autoridade emanava dele. Então, quem escutava só tinha duas opções: ou amava ou odiava. Não tinha como ficar de uma forma neutra, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, Jesus Cristo era aquele que, quando pregava e ensinava a mensagem, ele transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração perturbado. Ou seja, se você estava perturbado, Jesus Cristo acalmava aquele que estava perturbado, mas aquele que estava aquietado, no seu canto, sossegado no seu engano, ele transtornava, ele dava um balanção. Aquela pessoa sacudia aquela pessoa: ei, desperta daí do teu erro, vem para a verdade, vem para o ensinamento certo. Ponto 2. O mestre divino. Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, conheceu em Jesus um personagem incomum em seu tempo. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre a cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Pois bem, quando ele está falando aqui de Jesus Cristo, está ainda falando de Jesus Cristo, o mestre divino, ele nos fala que uma certa feita Jesus Cristo teve uma visita de um certo fariseu que era príncipe dos judeus, né? chamado Nicodemos. E esse príncipe dos judeus, quando vai lá falar com o Senhor Jesus Cristo, ele diz: se Deus não fosse com o Senhor não poderia fazer nada do que foi feito. Então ele tinha esse testemunho para com ele. Não poderia fazer nada se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado de mestre por esse príncipe, não foi chamado só por Nicodemo, mas também por 45 vezes em todo o Novo Testamento. Ponto 3. O mestre da humildade. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés às pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. O Emmanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era um mero discurso, mas o Espírito e vida. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Pois bem, quando ele está aqui nos falando que o mestre da humildade, ele deixa o exemplo para os seus discípulos acerca da humildade. Ele lava os pés dos discípulos. Os discípulos chamavam ele de mestre. Como é que ele lava os pés se ele era mestre? Ele era mestre. Então o Emmanuel, a palavra Emmanuel significa Deus conosco, encurvou-se diante dos homens para demonstrar o quanto que ele era humilde e nós devemos também ser humildes. Jesus não era, a sua mensagem não era um mero discurso, era espírito e era vida. Então ele deixa o exemplo e diz: olha, se eu sou mestre, vos lavar os pés, vós também deveriam lavar os pés uns dos outros. Ou seja, um exemplo de servidão, de obediência, de humildade, para que possamos servir melhor o Senhor nosso Deus. Tópico 2, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Ponto 1. Uma ordem de Jesus. Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas. Os apóstolos cumpriram o discurso de Pedro. Foi um ensino proferido no poder do Espírito. O Senhor dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre e doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Porém, por que devemos descuidar de nossa formação intelectual? Pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre uma ordem de Jesus, a ordem de Jesus é que ensinar, pregar e ensinar a todas as nações, a guardar todas as coisas. Os apóstolos cumpriram isso. Pedro foi um ensino proferido no poder do Espírito. O Senhor dotou alguns de seus servos com um dom ministerial de mestre ou de doutor. É isso, da palavra de Deus. Porém, não devemos descuidar da nossa formação intelectual. Você pode ter até o dom de Deus, como tem muitas pessoas que têm um dom até natural, dom de ser uma excelente pessoa em matemática, em física, em química, em engenharia, em criação de coisas. Porém, mesmo assim, tem que estudar, né? E tem que se preparar. Assim mesmo, também devemos ser
nós também nos prepararmos para pregar e ensinar as boas novas de salvação. Ponto 2. A doutrina dos apóstolos. O contexto de Atos, capítulo 2, versículo 42, informa-nos que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescentava que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a questão da doutrina dos apóstolos, né? Então, lá em Atos capítulo 2, versículo 42, nos informa que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, acrescentava, e desta forma acrescentava em cada alma temor, e muitas almas se fazia, e muitos sinais se fazia pelos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos consistia nisso: ensinamento da palavra, cada alma havia temor, as pessoas perseveraram na doutrina dos apóstolos, tá? E muitas maravilhas e sinais eram feitos através dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos aqui referida trata-se do conjunto de ensinos para o crescimento integral da igreja. Conjunto de ensino dos apóstolos para o crescimento integral da igreja. Ponto 3. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas. O apóstolo Paulo mostrou-se como o verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantando doutores na igreja. O Pai Celeste igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Pois bem, meus queridos irmãos, ensino persistente. Então, os primeiros mestres da Escritura foram os integrantes dos colégios apostólicos. Então, a igreja começou nas casas, mas o ensinamento era insistente, era persistente. As pessoas tinham que se dedicar bastante ao ensino para poder aprender. Então, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre, que ensinava publicamente pelas casas. Ele tinha humildade de ensinar publicamente, mas também pelas casas. Mas também teve um bom preparo também dentro da palavra de Deus, mostrando e ensinava de dia na praça, se houvesse necessidade e houvesse oportunidade, à noite nas casas, insistentemente, persistente nas casas. Deus havia preparado homens para ensinar e levantar doutores na igreja. O Pai Celeste igualmente deseja levantar também hoje homens e mulheres para ensinar na sua obra. O terceiro, a importância do dom ministerial de mestre. Ponto 1. Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todos que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que invista neles também. Muitas vezes, por falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Pois bem, quando eles estavam falando aqui que é uma necessidade urgente para a igreja, mestres estejam preparados para ensinar as coisas verdadeiras na igreja. Né? Então, para o ministério de ensino ser eficaz na igreja, é preciso haver pessoas vocacionadas. E não são todos. Tem pessoas que às vezes têm até uma boa exegética, um bom historiador, literário da Bíblia, mas às vezes não tem um ensinamento, dom do mestre. Já tem outros mestres que às vezes falta isso. Então é preciso que nós investimos, né? Façamos um investimento sólido nessas pessoas que têm um dom de mestre para aprender mais e mais a ensinar a igreja, para que não venha predominar essa superficialidade bíblica e a infantilidade espiritual, que desta forma o aumento do engano promovido pelas astúcias do diabo vão crescer mais e mais, mas que estejamos prontos para refutar todas essas coisas. Ponto 2. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso, quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da vida. É um aprendizado
diário, permanente, contínuo, tanto para quem é discipulado, quanto para quem está discipulando. Pois bem, meus queridos irmãos, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Então, o Senhor Jesus chamando para ser discipular a toda a vida. É um erro, é um equívoco muito grande a pessoa pensar que acaba o discipulado quando a pessoa se batiza. Não. Discipulado é para toda a vida. Um aprendizado diário para quem ensina e para quem aprende, para quem é discipulado como para quem é o discipulando. Assim deve ser na casa de Deus, na palavra de Deus, para que possamos continuar e ter um discipulado contínuo, permanente e contínuo. O 3, requisitos necessários ao mestre. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria salvação. Há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Não há verdade nem firmeza nelas. B, o hábito de ler. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Como ensinaremos se não lermos? Letra C, intelectual. O mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais e linguísticas. D, um coração em chamas. A verdadeira pregação era teologia em fogo e com profundo amor por Jesus. Pois bem, meus queridos irmãos, quando ele está aqui nos falando sobre requisitos necessários ao mestre, ele coloca aqui 4 requisitos pelo menos, mas não devemos limitar só nisso. Mas o comentarista pastor Linaldo Renovato de Lima bota 3 requisitos bastante necessários. Ele tem que ser um salvo. Tem que ser um salvo e ele não pode ter dúvida disso. Como é que eu vou pregar a salvação se eu não tenho certeza da salvação? Se eu não tenho certeza da minha salvação? Não é nada mais assim estranho uma pessoa pregar sobre salvação, mas não ter firmeza na salvação, na sua salvação, e falar de salvação como se não tem firmeza na salvação. Segundo, ele tem que ter o hábito de ler. Vivemos num país que temos a cultura de não ler. Então, se o povo não lê, as igrejas não lê, e aí como ensinaremos se nós não lemos? Nós temos que nos preparar através do hábito de leitura, assim como nós estamos nos preparando através da Escola Bíblica Dominical. Se você não é um aluno dessa maravilhoso ensinamento de Escola Bíblica Dominical, aprenda junto conosco, esteja conosco aqui aprendendo mais e mais acerca dos ensinamentos, das maravilhas que Deus tem colocado, que você vai aprender grandes coisas lindas e maravilhosas, e você vai estar aprendendo os ensinamentos da palavra de Deus. Então você tem que se preparar, você tem que ter o hábito de ler também. E preparo intelectual, também intelectual. O preparo intelectual, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas. Um coração em chamas, a verdadeira pregação era uma. Então, o que acontece? Na terceira opção é preparo intelectual. Ele tem que conhecer, sim, tem que conhecer de cultura, de linguagem, de costumes, de hábitos de outras nações, de outros países, como que seria a evangelização, de estratégia de evangelização e por diante, né? E por último, um coração em chamas. A mensagem, principalmente que nós pentecostais pregamos, ela tem que ser fogo e amor profundo, que toca, que impacta o coração com amor e com fogo profundo para as almas. Conclusão: é preciso desfazer a ideia acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Este, no entanto, soube conjugar o preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas, ao mesmo tempo, com a mente iluminada, para responder com mansidão e temor a razão da nossa esperança. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, concluindo a nossa lição, o pastor Linaldo Renovato de Lima, ele conclui dizendo que não é verdade que a pessoa que tem uma cultura das pessoas que não querem estudar, ou tem dificuldade de estudar, ou sou contra o estudo, contra a teologia, aí fala que não precisa, que você vai esfriar na fé. Não é verdade. Se fosse verdade, Paulo, uma das pessoas mais estudadas na Bíblia, ou a mais estudada na Bíblia, ele seria um dos mais frios. No entanto, nós vemos que ele soube conjugar e teve perfeitamente essa união entre as duas para ter preparo intelectual e poder do alto. Então, é disso que as pessoas precisam, de homem cheio de espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada, para responder com mansidão
com temor, a razão da nossa esperança. É isso que o mundo quer, é isso que o mundo precisa, de pessoas desse tipo. Então nos preparemos para pregar, para anunciar, para evangelizar, para pregar a mensagem da palavra de Deus, sabendo que mais duro juízo virá sobre nós, mas que estejamos prontos para pregar essa mensagem. E é por isso que é mais um dos motivos que temos que ter o poder sim do alto, conhecimento, mas também poder sim do alto. Dito isto, chegamos a mais um final de uma escola bíblica dominical neste domingo, que estamos estudando dons espirituais e ministeriais. Neste domingo estivemos estudando a lição número 10, o ministério de mestre ou doutor. No domingo que vem estaremos estudando a lição número 11, presbítero, bispo ou ancião, que vai ser também o Dia Nacional do Pastor. E daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!